Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, sextou, isso mesmo, último dia da semana, né? Dá até aquele alívio e amanhã tem fogão, sábado à noite, embalos de sábado à noite, Botafogo lá em Goiânia, né? 8 da noite. Mas antes de falarmos um pouquinho do jogo, né? Na verdade, a informação que a gente tem sobre a partida é a seguinte: o Atlético Goianiense publicou ontem, né, ingressos a R$350, na verdade a R$300 inteira, mas tem aquelas taxas administrativas e ia quase a 350, o que seria certamente um absurdo, né? Houve reclamação de vários torcedores, enfim, e acabou que o Atlético apagou a publicação e fez uma nova postagem, aí sim com valores mais razoáveis, né? R$100 a inteira e 50 a meia para o setor visitante lá do Arthur Arcioli, né? Então, teremos aí certamente mais um setor visitante, casa cheia, né? Torcida do Fogão, que é muito grande em Brasília, principalmente, e toda a região ali do Centro-Oeste estará apoiando o time nesse importante jogo na continuidade do Brasileirão. Botafogo buscando a recuperação após a derrota para o Cruzeiro. Pessoal, Matheus Martins, né, a nova contratação do Botafogo, o jogador aí que chega com status de uma joia, né, do futebol brasileiro, 21 anos, a gente já tinha dito, já bidou, né, e foi apresentado ontem oficialmente, coletiva de imprensa, depois Botafogo TV, né, então peguei aqui uma aspas para o Matheus Martins falando sobre ele, né. Sou um cara muito rápido, gosto do X1, de driblar, de fazer gol. É o que o atacante gosta de fazer. Então o Matheus Martins aí sendo direto e reto, né, ao ponto. E me parece que ele está com fome de bola, né? Ele teve uma conversa também com o Arthur Jorge, onde eles trocaram uma ideia sobre em que posição que o Matheus Martins se sente mais à vontade. E justamente ele é um jogador aí versátil, né? Ele falou que até pela direita ele pode jogar, mas a preferência dele é jogando pela esquerda e também fazendo ali o segundo homem, né? Jogando um pouco atrás do centroavante, mais ou menos o que era o papel ali do Eduardo, né? Quando o Eduardo estava atuando. Então são algumas possibilidades aí de ajuste. Eu acredito que o Matheus Martins, até pela necessidade do Botafogo, deve realmente ter alguns minutos, talvez até comece jogando, caso o Arthur Jorge entenda que essa é a melhor formação para o Botafogo, né? O Luiz Henrique, tem gente defendendo que ele seja, né, poupado dessa partida. Por outro lado, é um jogo aí muito importante para a gente continuar brigando pela liderança do Brasileirão. Então, Matheus Martins, enfim, aí teve toda aquela sessão de fotos, entrevistas mais descontraídas também, falando comida preferida, o que você prefere, gol ou assistência, né? E eu vi também que a Aline Bordalo entrevistou a senhora Martins. Eu não assisti a entrevista, mas é sempre legal também essa abordagem aí da Aline, do Botafogo nela, né? Mostrando o lado humano do jogador, né? O jogador aí de 21 anos. Inclusive também o Matheus foi perguntado sobre a responsabilidade, né, momentânea, pelo menos, de substituir o Júnior Santos, e ele comentou, o Júnior Santos, né, vinha sendo aí o destaque do Botafogo, não só do Botafogo, como um dos principais jogadores do futebol brasileiro no ano, mas que o Matheus Martins não foge de responsabilidades, mesmo sendo um jogador muito jovem, né? Quando ele atuou no Fluminense com 19 anos, levou o Fluminense ao terceiro lugar do Brasileirão, enfim, fez uma boa campanha por lá e depois teve essa rodagem aí de 2 anos, mais ou menos, lá na Europa, na própria Udinese, né? Então o Matheus Martins, um jogador que chega nutrindo a esperança aí do torcedor alvinegro. Quem é um ponto de interrogação, pelo menos para mim eu acredito que para vocês que estão me assistindo também, é o Mohamed El Arouche, né? Jogador que está vindo do Lyon, né? Um pouco mais novo que o Matheus Martins, tem 20 anos, né? Um meia que também pode atuar aí pela sua posição ali, meia e pela esquerda. É um jogador que teve várias passagens por seleção de base na França, considerado, né, a maior joia do Lyon dos últimos anos, porém que teve alguns problemas extra-campo, né? E eu acho que é importante também a torcida do Botafogo. Eu sei que às vezes o pessoal brinca muito, né, com alguns assuntos, mas esses assuntos aí
ao extracampo do El Arouche, né, que envolve até depressão. Não é legal a gente ficar brincando, né? Eu vi gente botando, é o novo Jobson, é o Jobson francês. Eu acho que a gente tem que, né, em alguns momentos tem que pensar realmente pelo lado ali do ser humano, e tomara que o El Arouche se encontre no Botafogo, né? Ele estava, de fato, buscando novos ares, foi vontade do jogador vir para o Brasil, né? E uma notícia interessante é que se falou em empréstimo, né? Mas a princípio vai ser realmente uma contratação em definitivo, um contrato de 2 anos, né? Para o jogador, que é esperado aí na segunda-feira. Segunda-feira deve estar pintando aqui no Rio de Janeiro, beleza? Entre chegadas também tem as partidas, né? O Botafogo está encaminhando um empréstimo do Luiz Segovia, zagueiro, que não vem sendo utilizado. No máximo ele é relacionado, mas não entra em campo, né? Já não entrava em campo com os técnicos anteriores. Com o Arthur Jorge a mesma coisa. O equatoriano Luiz Segovia deve ir por empréstimo para o Boa Vista de Portugal, tá? Empréstimo. Então o Botafogo aí, claro, também deixando o elenco mais enxuto, enquanto não chega um zagueiro, né? Estamos aí na expectativa que a qualquer momento tenhamos notícias, boas notícias nesse sentido. Vamos falar do Vazanides, né? Eu falei que ontem que ele atuaria ontem pela Liga Europa, ele acabou não jogando, o que pode ser, né, alguma sinalização da transferência para o Botafogo. O seu time, o Panathinaikos, venceu por 4-0 o Botev, né? E uma curiosidade, né? Quem atua lá no Panathinaikos é William Arão. Acho que o William Arão podia pegar a grana que ele deve ao Botafogo e já adiantar lá no próprio Panathinaikos para a vinda do Vazanides, né? Vamos também esperar, já que hoje, sexta-feira, foi o prazo que o próprio Panathinaikos deu ao Botafogo para dar uma resposta definitiva em relação à terceira proposta que o Fogão fez para contar com o lateral direito Georgios Vazanides, beleza? Galera, falando também dessa parte de investimento, né? Eu falei ontem dos valores dos elencos, né? Que disputam a Libertadores. O Botafogo está ali no top 4, né? Só atrás de Flamengo, Palmeiras e River Plate. O Botafogo, segundo o GE, investiu esse ano 320 milhões de reais, tá? Sendo mais preciso, 323,9 milhões de reais. Foi até agora, né? Com essa última contratação aí do Matheus Martins. Então, só para a gente ter uma ideia, jogadores que vieram... Não, eu vou falar primeiro dos jogadores que vieram a custo zero, porque também é bem interessante essa parte, né? Mesmo o Botafogo tendo investido tudo isso, alguns jogadores importantes para o elenco vieram a custo zero. Casos do Damian Soares, do Alain e Igor Jesus, né? Que assinaram pré-contrato, vocês lembram, né? No início do ano, vieram a custo zero. O Romero também custo zero e o Jefinho também num acerto aí dentro da Eagle também a custo zero, né? Com relação ao El Arouche, como também é uma negociação entre Lyon e Botafogo, a gente não conseguiu ainda saber exatamente quanto que custou, se é que custou aos cofres alvinegros, tá? Agora, como é que explica esses 320 milhões? Claro, todo mundo sabe que o Botafogo fez as 2 maiores contratações da história do futebol brasileiro, né? O Almada, o Luiz Henrique, né? Em terceiro lugar, agora o próprio Matheus Martins, depois pela ordem, tá? Gregory, Savarino, Cuiabano, John Vitor, nosso goleiro, Lucas Alter, o Carlos Alberto ainda em relação ao América Mineiro e finalizando com o Newton e o goleiro Raul, tá? Então esses foram os jogadores aí que somados deram esses 323,9 milhões de reais até o momento, e obviamente a gente ainda espera que o Botafogo gaste mais um pouco, já que faltam esses jogadores de defesa aí, lateral e zagueiro. Falei aqui do Almada, né, encabeçando essa lista. O Almada é o motivo aí da thumb de hoje, né? Acho que a torcida do Botafogo, pelo que eu conversei com alguns botafoguenses, né, estão divididos, né? Eu também estou um pouco dividido sobre para quem torcer, né? Logo mais, claro que a gente quer o Almada o mais rápido possível. No caso de eliminação, hoje, 4 da tarde, o jogo entre a Argentina e França, né? Os donos da casa lá das Olimpíadas, o Almada retornaria, né? Viria para o Brasil neste final de semana, de repente chega segunda no Brasil, enfim,
a tempo do jogo de quarta-feira lá na Fonte Nova, né? Claro que a gente quer ver o jogador aí feliz, né? E uma eliminação para a Argentina, quer dizer, para ele, enfim, não seria muito legal, mas pensando no Botafogo, né? Pode ser uma boa realmente a França ganhar, né? E vai ser um jogo bom, né? De qualquer maneira, vai ser um bom jogo para a gente ver às 4 da tarde. Um pouquinho antes tem o jogo do Paraguai e Egito, com o Gatito em ação. Comenta aí embaixo, você está torcendo para a Argentina ou para a França? Você quer ver logo o Almada vindo ou você quer mais do futebol do Almada aí, quem sabe terminando artilheiro, medalhista nas Olimpíadas, né? Falando em Olimpíadas, agora cedo eu acompanhei aí o basquete, o Brasil ganhou do Japão que está a nossa pedra no sapato, né? Em Paris, o Brasil ganhou bem no basquete, abriu uma boa vantagem, pode ser que se classifique aí como um dos melhores terceiros lugares, né? Já que o Brasil tinha perdido os 2 primeiros jogos para a França e Alemanha. E começou também há pouco o vôlei, não estou acompanhando agora, mas também uma situação do Botafogo, do Brasil ter que vencer a seleção egípcia, né, pelo vôlei, para o Brasil também ainda sonhar com classificação. Galera, é isso basicamente. Amanhã é um jogo muito importante para o nosso fogão. Hora realmente do Botafogo reagir. O Atlético Goianiense fez até um bom jogo contra o Vasco agora no meio de semana na Copa do Brasil, mas é o lanterna do campeonato. E se o Botafogo pensa em título, temos que vencer, né, lá mesmo jogando fora de casa. Lembrando que o jogo do primeiro turno foi um jogo difícil, né? Foi um jogo difícil. Foi o gol do Matheus Ponte, né, que definiu o confronto. Então não vamos esperar moleza. Eu estou apostando no Matheus Martins, né, como grande novidade aí para esse jogo de amanhã, e quem sabe o Botafogo retome aí, o Arthur Jorge ache novamente, né, uma equipe eficiente do Botafogo, já que o mês de agosto vai ser fundamental, né, para o Botafogo nas 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Para terminar, a última, pacotão. Galera, já abriu, né, o check-in para Glorioso e Alvinegro. Se não me engano, agora meio-dia abre do meu plano, que é o plano preto, né, para o jogo com o Palmeiras do dia 14, né, o jogo no Newton Santos. Então vou correr lá para garantir os meus ingressos do primeiro jogo das 8ª da Libertadores. Beleza, galera? Deixa o like, faça seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante para o canal Botafogo Digital continuar crescendo. Valeu, aquele abraço, fui!